Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Todos os domingos pela manhã você encontra aqui a oportunidade de tirar dúvidas sobre a aposentadoria, o INSS e os direitos trabalhistas, a relação do patrão e do empregado passada a limpo aqui pelo Boca no Trombone. Participe pelos canais de interatividade, você vai vendo aqui, enquanto rola o programa, as formas de participação. Sempre um tema do momento, um tema para debate que hoje vai ser comentado pelo Jefferson Otto, em nome do Sindet, o Sindicato dos Servidores do Detran, aqui do Rio Grande do Sul, e pelas advogadas que representam o Pereira da Costa Advogados, a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, vai responder às dúvidas e participar do debate, e também a doutora Luciana Pereira da Costa, mais uma integrante do nosso time de consultores na área de Previdência. Hoje nós vamos discutir e debater sobre o que pensam os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, sobre o funcionalismo público e as estatais. Tudo isso daqui a pouquinho aqui na tela da Band. Não saia daí, tem mais Boca ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Voltando com o Boca no Trombone aqui pela sua Band TV, sempre aos domingos, né? Com muita interatividade, respondendo as dúvidas que você encaminha pra gente sobre a aposentadoria. Você participa pelos canais de interatividade, como eu disse no outro bloco. Você pode participar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube e também pelo nosso portal. Hoje, a dupla das meninas aqui do Pereira da Costa Advogados está apta, né, a responder as dúvidas que você vai encaminhando para a gente. Vamos começar com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, a quem eu agradeço estar com a gente, doutora. O Delmar Antônio, diz ele, tenho 60 anos, procurei o INSS para pedir aposentadoria. Tenho todo o tempo de assinatura na carteira pela campanha na zona rural, mas meus patrões não contribuíram para a Previdência. Por isso, não preencho o requisito da aposentadoria segundo o INSS. O que devo fazer? Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, um bom dia. Eu que agradeço por estar aqui, um bom dia aos ouvintes. Esse é o nome dele? O Delmar. Delmar, senhor Delmar. Na verdade, o fato em si de não ter sido assinada a carteira, se pudesse ser comprovado o vínculo de alguma outra forma... Ele até assinou, até tem a assinatura. Segundo ele, a informação... Faltou só o recolhimento. Isso. Não é da responsabilidade do segurado. O segurado tem a obrigação de trabalhar e, ao trabalhar, ele é segurado, né? Quem assina a carteira tem a obrigação de recolher e o próprio INSS tem a obrigação de fiscalizar. Claro. Né? Então, ele não pode pagar essa conta. Ele tem que ser atendido no direito dele. Se não conseguir administrativamente, tem que entrar judicialmente. Perfeito. Agora eu vou com a doutora Luciana. Final do telefone 3215. Gente, sempre mande o nome e a cidade onde você fala. Quero uma informação, tenho 51 anos, estou desempregada e com um problema sério nos joelhos. Não consigo andar, tenho hérnia de disco. Olha só, tomo remédio para depressão. Tem como solicitar um auxílio-doença? Doutora Luciana, obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Um bom dia, Paulo Solano, um bom dia aos ouvintes também. A gente não tem informação nessa pergunta se a pessoa tem contribuições. Quando a gente pensa em auxílio-doença, a gente vai pensar em ter contribuições antes, para daí, incapacitado para o trabalho, poder receber o benefício. É legal a gente pensar também nesses casos em perguntar para a pessoa se essas incapacidades que ela já está apontando que existem, sim, começaram numa época que ela tinha qualidade de segurado, que ela tinha contribuições e desde lá ela vem sofrendo sem saber que tem direito ao benefício. Então fica uma dica, né? E claro, se não há contribuições, pensar em procurar um advogado para receber uma orientação. Perfeito, para poder encaminhar, né, o seu pedido aí de benefício. Bom, o Boca no Trombone discute nessa semana a disputa pelo Palácio Piratini. Foram considerados apenas os candidatos que tiveram 1% ou mais na mais recente pesquisa estimulada do Instituto Métodos. A apresentação dos concorrentes conta com 2 pilares. Funcionalismo, que concentra os agentes responsáveis pela execução dos serviços públicos, e as estatais. Foram pesquisados nos programas de governo de cada candidato as palavras funcionalismo, funcionários, servidores, estatais e empresas públicas.
Quem amplia pra gente é o nosso produtor e repórter Jonathan Bittencourt. O candidato do PSDB defende que mudanças quanto à progressão e à remuneração das carreiras de servidores devem ser o ponto focal pela gestão de pessoal, no sentido de condicionar progressão e aumento da remuneração a fatores vinculados ao aumento da produtividade e eficácia. Para isso, menciona que serão utilizados critérios transparentes de valorização das carreiras. Eduardo Leite não fez menção direta a estatais em seu plano de governo. O candidato Jairo Jorge afirma em seu plano de governo que vai priorizar a transparência e o diálogo franco com o servidor e iniciativas viáveis de valorização da atividade pública, soluções equilibradas para a questão da previdência no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, considerando IPPrev, IPSaúde e IRS Saúde, além do aprimoramento do sistema. Para identificar, mobilizar e valorizar a inteligência dos funcionários públicos, faria uso de uma política de recursos humanos. Criação de uma governança para todas as estatais, de forma a ampliar a profissionalização da alta gestão das empresas, reforçando e padronizando o papel do governo do estado como acionista controlador. Com o lucro das empresas públicas, especialmente o Banrisul, Jairo Jorge promete formar um fundo para a educação. O candidato à reeleição defende a ampliação do efetivo da segurança pública. Quanto ao setor da educação, Sartori destaca a necessidade de uma readequação do quadro funcional para melhorar as condições salariais gerais dos professores. Essa reforma precisaria considerar as necessidades de qualificação da área, as demandas da sociedade e as condições gerais de trabalho do quadro funcional. José Ivo Sartori tem como segunda prioridade de governo tomar todas as medidas indispensáveis para garantir a adesão ao acordo fiscal com a União, notadamente a privatização ou a federalização de empresas estatais. Matheus Bandeira sugere a elaboração dos planos de carreira, tendo como limite máximo um percentual inferior ao do crescimento da receita corrente líquida. Quanto a reajustes e datas de pagamento para o funcionalismo, promete adotar tratamento igualitário. Na visão do candidato, o ingresso de pessoal deverá ser de número menor e, no máximo, igual ao dos desligamentos, exceto na segurança pública. Para a educação, Bandeira promete reduzir a nomeação de novos professores, passando a comprar vagas em escolas particulares. O representante do Partido Novo promete a desestatização de empresas públicas, de estradas, estabelecimentos de ensino, de saúde e tantos outros que hoje estão a cargo do governo. Seria uma prioridade para recapitalizar o Rio Grande do Sul, produzindo a liquidez necessária para reduzir o endividamento e promover os ajustes que permitiriam equacionar as pendências com o governo federal. O candidato afirma que não é justo que outras categorias sejam beneficiadas enquanto os servidores não têm reajuste ou têm pagamentos atrasados. Bossetto ainda destaca em seu plano de governo que todo o funcionalismo tem direito de receber em dia. Para os servidores da educação, fala de valorização, remuneração adequada e sem atrasos, além de qualificação. O petista segue a mesma linha quanto aos funcionários da segurança pública, reforçando a necessidade de ingresso de novos profissionais. Bossetto defende a revogação de medidas privatistas adotadas pelo governo atual. Robaina defende pagamento em dia dos vencimentos dos servidores estaduais como prioridade de governo, reposição anual da inflação e recomposição gradual das perdas acumuladas. Outro ponto observado pelo candidato do PSOL é estimular a capacitação para a gestão dos funcionários de carreira, a fim de promover uma inversão na atual lógica de ocupação das chefias por cargos comissionados. Roberto Robaina promete construir políticas públicas para o Estado em conjunto com servidores. Cancelamento de todo e qualquer processo com vistas à privatização de estatais e extinção de fundações. Robaina promete reativação das fundações extintas, indicações técnicas para a direção das estatais e fundações, valorizando os servidores de carreira e a inteligência do Estado. Pois é, passamos a limpo aí nas principais propostas desses candidatos com 1% ou mais na última pesquisa aqui do Instituto Métodos, que foi veiculada
amplamente pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu vou debater agora com os meus convidados, as doutoras Luciana Pereira da Costa e Maria Isabel Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados, e o Jefferson Otto, ele que representa o SINDET, Sindicato dos Servidores do Detran. Começo com você, Jefferson. Como você vê essa condição aí posta pelos atuais candidatos ao Palácio do Piratini no que toca o funcionalismo público? Lembrando, né, que quando a gente fala de funcionalismo público, nós temos um aspecto amplo, não é apenas o aspecto corporativo, não é apenas o servidor, mas sim, a gente falou aí do tratamento para a saúde, para a segurança e para a educação, porque se a gente tem bons servidores e remunerados adequadamente para eles, a prestação de serviço nesse tripé, vamos chamar assim, que é o fundamental, né, da nossa sociedade, ele vai ser bom, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia às doutoras, essa qualificadíssima mesa. Bom dia aos telespectadores. Bom, Solano, acho que a primeira questão importante é perceber que nessa eleição os candidatos pelo menos estão apresentando suas propostas, né? Diferentemente de algumas outras eleições que candidatos não apresentavam as propostas, né? A sociedade acabava podendo dar um cheque em branco. Isso pelo menos nessa eleição não está acontecendo. Com relação às propostas dos candidatos, tem diversos partidos, diversas ideologias, né? Sim. Uma coisa que tu disseste bem com relação a questões, para além das questões corporativas, que é importante a sociedade ter clareza, que o servidor público ele não é o problema, ele é a solução. Por que eu posso afirmar isso? Porque no âmbito do serviço público é onde está a inteligência do Estado. No âmbito da educação, da saúde, da segurança, do transporte, do trânsito e nas mais diversas áreas, nós temos servidores públicos qualificados que querem ajudar o Estado a sair dessa crise, com propostas. E, infelizmente, muitas vezes a gente encontra no Estado do Rio Grande do Sul uma dificuldade de poder negociar essas propostas com o governo. Eu não estou dizendo aqui negociar aumento de salário, não é isso. São propostas que ajudam âmbito tecnológico, saúde, educação, aumento da receita. Trabalho, né? E nós, por falar em aumento da receita, a gente tem um problema aqui que eu quero discutir logo mais com relação à receita. A gente foca muito na despesa e acaba esquecendo um pouquinho da receita. Sim. Depois, quando tiver um tempinho, eu quero voltar nesse assunto aí para falar um pouquinho sobre essa questão da receita. Doutora Maria Isabel, hoje a senhora é advoga, mas a senhora é servidora pública, sim, né? Inativa, como a gente diz, né? Aposentada. Né? Qual a sua visão? Né? Os candidatos eles estão apresentando boas propostas para o funcionalismo público? O funcionalismo público está sendo tratado ultimamente, acho que nem só pelos candidatos, mas uma ideologia que se criou como se eles fossem os bandidos, os responsáveis pelos problemas do país. Né? E aí, então, são vistos assim como inimigos do povo. E como disse o colega aqui, muito bem colocado, é a inteligência do Estado. O funcionalismo é que faz, o povo quer educação, quer segurança, que é funcionando as estruturas, que é, por exemplo, estradas e tudo mais. Tudo isso são pessoas que vão lá fazer. Claro, claro. E as pessoas que vão lá fazer, elas não têm obrigação de entregar a sua força de trabalho, a sua intelectualidade a troco de nada, como se fosse um escravo do Estado, da coletividade. Um servidor público é um trabalhador como qualquer outro, ele não é um escravo. O tempo da escravidão passou para todos, inclusive para servidor. Servidor é um trabalhador que tem que ser qualificado e tem que receber de acordo com a qualificação que ele tem. Sim. Doutora Luciana, a gente falou ali também, no material, a questão das estatais, né? E aí é uma preocupação, a gente vê que existem ideias ali que pendem para privatização das estatais, outras pela manutenção do que temos, né? Até porque temos boas empresas que rendem frutos, né, para o Estado. Hoje, dentro da nossa realidade aqui do Estado do Rio Grande do Sul, como que a senhora pensa sobre esse tema, as estatais? Eu penso que é um tema que a gente está levando para o lado ideológico. Uns são mais Estado mínimo e querem privatizações, outros querem o Estado máximo e não se privatiza nada. E, na verdade, a questão passa por uma boa gestão. Que tipo de estatais temos? São necessárias? Como é que está sendo a gestão delas? Quem é que fica à frente dessas estatais? É o apadrinhado político ou é alguém com competência técnica? É esse tipo de conversa que eu gostaria de ouvir dos meus candidatos a governadores do que só o simples fato, eu privatizo ou não privatizo. Eu acho que a questão é mais profunda do que isso. Tá certo. Vamos com mais perguntas, mais dúvidas que estão chegando aqui para a gente sobre Previdência. O Ricardo Chaves
doutora Maria Isabel, ele diz assim, ó, a reforma previdenciária pode afetar a aposentadoria do deficiente? A lei aprovada pela ex-presidente Dilma, que reduz o tempo de serviço, pode ser revogada, no caso? É a preocupação do Ricardo. Tudo pode, lamentavelmente. Na reforma pode acontecer. Então, não só do deficiente, como as aposentadorias especiais, e quem, por exemplo, trabalha numa mina de carvão, Sim. pode afetar, por idade pode afetar, já as propostas eram no sentido de quase dobrar o tempo para a pessoa poder se aposentar, e voltando no caso, então, para não ser só o caso do deficiente. No caso de um mineiro, por exemplo, que quem trabalha numa mina mesmo, é no máximo, tem ali 25, 15, 10 anos, né? Então, todos teriam que trabalhar até 45 anos de idade ali no mínimo, né? Então, verdade. E aí não iriam aguentar, né? Seria muito... E no caso do deficiente, não, tudo pode acontecer. Vamos aguardar, no caso né? da aposentadoria especial da agricultura, vamos aguardar e vamos pensar o seguinte... Vamos pensar bem em quem a gente vai votar, pensando na reforma da Previdência. Justamente. Não vamos esquecer isso na hora de votar. Bem colocado. Doutora Luciana, a Maria Odila diz assim, já que desaprovaram os 25% que o idoso com problema de saúde tem direito, como devo fazer agora? Meu marido está com Alzheimer e depende de cuidador. Pelo que eu entendi, ele tentou na veia administrativa e foi negado. Provavelmente, né? Porque realmente há poucos dias a gente estava no outro programa comentando, né? O STJ veio com uma decisão muito feliz que colocou para as outras aposentadorias também o adicional de 25%, que pela lei seria só para aposentadoria por invalidez. Sim. Então a senhora Maria, neste caso, se foi já indeferido pela administração pública do INSS, é procurar o judiciário, porque o marido dela vai ter direito, sim, ao adicional de 25%. Perfeito. Continue mandando, gente, as dúvidas sobre Previdência e Direito do Trabalho aqui no Boca no Trombone. A gente está debatendo as propostas, né, dos candidatos com foco maior nos serviços públicos, servidores, na questão da entrega da saúde, segurança, educação e demais áreas, e também a questão das estatais. Quero saber a opinião do Jefferson Otto. O que o Sindete pensa sobre essa questão das estatais em específico, Jefferson? Bom, a questão das estatais é um tema complexo, né? Como bem disseste, a colega ali divide opiniões, né? Tem questões ideológicas. Mas, assim, de quais estatais a gente está falando? Né? Vamos falar rapidamente. O Banrisul. O Banrisul deu mais de 1 bilhão de lucro no último ano. Uma parte desse lucro, ele veio, mais de 500 milhões, veio para o estado do Rio Grande do Sul. Então está ajudando, né, a questão da folha, está ajudando a investimentos. Se a gente for falar sobre investimento em energia, por exemplo, a CE, a Sulgás, CRM, algumas dessas estatais elas são lucrativas e outras são estratégicas, se a gente for parar para pensar. Qual é os outros países que estão abrindo mão da sua autonomia com relação à energia? Alguns fizeram isso, voltaram atrás e agora estão voltando para a questão de reestatizar. Sim. Então isso é um debate que tem que ser feito com bastante clareza, com bastante consciência. E eu queria falar rapidamente, Solano, sobre a questão da receita que eu falei antes. Sim, sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, já de alguns anos, a gente vem debatendo o problema da despesa. E é óbvio que esse é um problema que tem que ser debatido. Contudo, a gente esquece de debater outro ponto que é fundamental, que é a questão da receita. Para a gente fazer um comparativo, Santa Catarina, Paraná e até Goiás cresceram mais a sua receita do que o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Alguns deles cresceram 12%, outro 16%, outro 22%, e o Rio Grande do Sul cresceu 8% nos últimos anos. E a despesa, se a gente for parar para comparar, elas são muito semelhantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Qual é a diferença? Por que esses estados estão conseguindo fazer investimentos? Porque eles estão atacando uma outra frente, que é a da receita. E como é que a gente ataca essa frente da receita? Pelo menos com um binômio aí importante. Desburocratização e a redução de impostos. Hoje a gente tem um dos maiores impostos do Brasil, isso está fazendo com que as empresas não venham para cá, vão para o Paraguai ou vão para os outros estados que eu citei, então a gente está perdendo receita com isso. Sim. Doutora Luciana, a senhora entende que mexer nos impostos dessa maneira, né? Ou seja, aumentar a base, diminuir a alíquota, fazer com que as empresas sejam desestimuladas a sonegar, né? E a partir daí contribuir, colocar efetivamente mais dinheiro no caixa, é uma boa alternativa? Eu considero que é uma boa alternativa, sim. Basta a gente pensar na nossa economia micro, né? Nós, pessoas físicas, quando nos cobram uma conta que a gente não consegue pagar, o que a gente faz? A gente não consegue pagar, a gente não paga. Né? Então, é uma coisa muito lógica. Eu acho que as empresas não podem ser sacrificadas. Né? A gente tem que trazer empresas fortes fazem o país crescer, a economia crescer, e os
empregos que a gente tanto precisa veio. Exatamente. Obrigado, a opinião da doutora Luciana Pereira da Costa. Vamos responder mais dúvidas? Vamos com a doutora Maria Isabel. Dani, lá de Júlio de Castilhos. Minha mãe tem 8 anos de carteira assinada e 63 de idade. Ela já poderia estar aposentada, doutora Maria Isabel? Depende, se ela, por exemplo, tiver, além dos 8 anos, algum tempo rural que possa somar junto, ela poderia se aposentar, porque os requisitos são a idade, no caso, Sim. mulher, 60 anos e 15 anos de contribuição. O tempo rural pode contar junto. Perfeito. Então, tem que conferir essa tem que questão analisar a do situação rural, dela. né? O Altair, ele é lá de Caxias do Sul. Minha profissão é motorista carreteiro, né? Diversos anos trabalhei nessa área. Tenho um problema de saúde também, perda de 40% da minha audição no lado esquerdo. Por esse motivo, não consigo passar nos exames admissionais. Quais são as possibilidades de me aposentar por esse motivo, doutora Luciana? Altair, tu tem duas situações que te trazem na lei previdenciária uma situação melhor, vamos dizer assim. O motorista carreteiro já tem jurisprudência do nosso tribunal aqui, considerando que é uma atividade penosa e dá direito à aposentadoria aos 25 anos. E a situação da perda auditiva, que tu também tem, ela pode te enquadrar também como na lei do deficiente, que também reduz o tempo de aposentadoria conforme for considerado pela perícia essa deficiência como uma grave, moderada ou leve. Então, a gente pode te enquadrar até nas duas leis. É bem possível que tu consiga já algum benefício previdenciário, porque tu te enquadra em duas situações especiais. Eu te aconselho a procurar um advogado para avaliar a tua situação. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana. Jefferson Otto, em nome do Sindete, sua palavra final aí sobre o motivo do nosso debate hoje aqui, né? As propostas dos candidatos ao Palácio Piratini. Tá chegando a eleição. Chegando a eleição, eu queria agradecer os telespectadores, os colegas de mesa, Solano, e dizer assim, fazer um pedido para a sociedade, para os telespectadores. Vote consciente, analise as propostas dos candidatos, vá lá atrás do plano de governo. E queria fazer um último pedido. A gente aqui falou de um tema importante, as eleições para o governo do Estado, mas não para governador, né? O governo do Estado. Mas não vamos esquecer as eleições para o parlamento, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto lá para Brasília, no Congresso Nacional. Hoje os parlamentares não representam a sociedade, uma grande parte deles estão lá representam ou eles mesmos ou interesses estranhos, escusos e às vezes até espúrios. Então a gente precisa fazer uma renovação, mas tem que ser uma renovação com qualidade, sem nenhum tipo de aventura. Então, pedir aqui esse voto consciente da população. Tá certo. Muito obrigado ao Jefferson, obrigado doutora Maria Isabel, doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados, né? E agradecer a você pela audiência, tá sempre ligado aqui no Boca no Trombone, nas manhãs de domingo. Continue mandando as dúvidas, participe aí da nossa geração de conteúdo lá no Facebook, no site, no nosso canal no YouTube. E domingo que vem, estamos aqui, ó, a partir das 8h30 da manhã, com mais Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.